pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Projeto R1, o podcast que te acompanha na reta final das provas. Estou aqui com o meu host desse podcast. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, independente da hora que você está assistindo, ouvindo a gente. Eu tenho a honra de apresentar o nosso querido convidado, que tem a alcunha, né? Que tem o título de professor mais bonito, simétrico, né? Ele tem um adjetivo que ninguém mais tem, não é? Simétrico. Ele foi eleito, pessoal, o professor mais simétrico da MED. Isso é incrível. Você já ouviu alguém ser chamado de simétrico? Então, enquanto ele se apresenta, dá uma olhadinha no rosto dele. Rodrigão, faz a simetria. Fica à vontade, o microfone é teu. Ó, eu vim aqui pelo tema mais importante do que a simetria, hein? A gente vai falar de currículo. Harmonização facial é o tema de hoje. Exato. Então, meu nome é Rodrigo, para quem ainda não me conhece. Eu sou um dos professores da MED, eu faço parte do time da mentoria. Eu sou de formação ginecologista obstetra, fiz minha residência na Santa Casa de São Paulo. Depois eu fiz uroginecologia e mestrado na Universidade Estadual de Campinas. E hoje a gente vai falar de um tema importantíssimo para o Projeto R1, né? Exato. Que é a terceira fase, né? A entrevista e principalmente aqui o currículo. E por isso eu trouxe o meu. Olha que chique, gente. Até o currículo Para dele é chique. mostrar como ele foi tão importante e o quanto ele foi importante, eu guardei ele. Eu tenho guardado o meu também. Na minha estante, colocado, sabe assim, aqueles... Não é um pedestal, sabe aquele negocinho que você encaixa? Amanda, o meu fica assim. Isso é um pedestal, tá? Ah, Isso é um pedestal. O meu ficou no Einstein. Então a primeira dica... O dela própria. A primeira dica é... Vê se a banca não vai ficar com o teu currículo, deixa uma cópiazinha para você, porque realmente faz falta. Eu acho que vale a gente entender primeiro, antes de entrar no assunto, Amandinha, que as pessoas se preparam de uma forma diferente para a sua terceira fase. Algumas delas se preparam faltando uma semana para a viagem acontecer. E outras não se preparam. Tem isso. Por que você falou? Por que você falou olhando para mim? Conta a sua história, não é? A minha história é uma história que... Eu peguei o currículo de uma colega de sala. Bacana. Uma colega, aquela que tem o caderno. Sabe aquela que tem o caderno com os adesivos? Sei A Amandinha da minha sala. Uhum. E falei, Lorena, dá teu currículo. Eu fiz exatamente igual. Onde eu colocou o nome dela, eu coloquei o meu e coloquei os meus certificados. Então, obrigado a Lorena. Mas eu não sou o melhor exemplo, acho que, pra isso, né? Inclusive, o meu currículo não era nada diferente disso aqui, assim. Mentira, né? jura por Deus? Ele tava encadernadinho, mas não como simétrico. Olha Mas eu quero saber, antes de perguntar pro Rodrigo, da senhora das bolinhas e das abas e dos planners, como que você se preparou? Bom, Eu quero detalhes. Você quer detalhes? Tá. Desde o começo, eu enxergava o currículo como uma vitrine. Tanto que o meu currículo foi diferente de uma instituição para outra. Então, eu avaliava o edital, isso logo no comecinho do ano, e dava uma olhada no que era importante para a entrevista. Porque isso, gente, é uma dica. Às vezes, a gente acha que, ai meu Deus, só quando eu for, né, para a terceira fase, que eu vou me preparar para a entrevista e vou montar o meu currículo. Só que o que acontece? Tem coisas que não dá tempo de você colocar, e são coisas muito bobas, que você olhando e falando, putz, nesse checklist eu preciso ter um certificado de inglês. Vou correr atrás de um certificado de inglês. Nesse checklist eu preciso ter, sei lá, qualquer coisa. Você consegue correr atrás de conseguir aquele pontinho. Então, logo no começo do ano, eu já olhei o checklist dos lugares que eu ia prestar e já organizei um currículo base. E a partir disso, eu tentei entender um pouco do perfil da instituição. E aí, eu montei o meu currículo baseado no que eu achava que ia impressionar aquela instituição. Então, algumas coisas eu tirei da escola, que eu sabia que não era o perfil, e outras eu coloquei na do Einstein, que eu sabia que eles valorizariam, entende? E isso é interessante, ela falou a palavra checklist. Então, existe algo pra gente se basear. A maioria das instituições tem, né, um checklist de currículo, o que eles levam em consideração. Sempre tem uma parte subjetiva, né, a maioria tem ali uma nota subjetiva, mas existe sim um checklist mais objetivo. E aí eu também encadernei, fiz não tão simétrico, né, mas o meu também ficou bonitão. Mas eu tenho certeza que não tinha uma linha fora do justificado ali do formato. Mas vamos falar um pouquinho, Rodrigão, de como você montou essa obra-prima aí, cara. Então. O que você valorizou e como que foi a história pra chegar nisso tudo? Eu quero ver enquanto ele fala, dá licença. Dá licença, eu tô muito curiosa. Então, eu comecei a pensar no currículo, né? Eu comecei a pensar verdadeiramente em residência médica bem cedo, assim. Meio pro final do quarto ano eu já tava...
Já, GO. desde E a sempre. instituição que você queria também, ou não? Eu tinha 3 na cabeça, eu queria Unicamp, USP, Unifesp, Unicamp, Uhum. e era isso. E Essas era 3, Rodrigo, rápido, foi o que o John falou no episódio passado, que a gente chama de plano A, né? Exato. As principais. Então, o teu plano A, você tendo traçado, você seguiu E a aí, tua preparação. Exatamente. E aí eu ia falando com amigos, né? Ou de outro estado, ou da minha instituição mesmo, adiantado um ano na minha frente, que tinham passado, ou passado na instituição, ou chegado até lá, qual que era a percepção deles sobre a terceira fase da entrevista. Tanto da entrevista como do currículo. O que é que eles achavam que ali precisava ter. E aí, o que era me passado era exatamente essa impressão da Amanda, que aquele era o momento que você tinha de vender seu peixe para a instituição que você queria. Então, se você deveria, naquele momento, sentir, não naquele momento especificamente, né? Se preparar e sentir o que é que aquela instituição valorizaria de competências e de vivência, né? De percurso que você já trilhou. E ali seria o momento de você mostrar para ela, olha, eu tenho todas essas competências que você quer, você vai deixar eu passar, entendeu? Entendi. E aí eu pensei nisso, e fiz igual a Amanda, eu deixava um currículo pré-pronto, né, assim, do que eu ia apresentar, que era esse aí todo bonitão, e no que eu deixava lá, eu sempre deixava um a mais, uma dica que você deu inicialmente, que é muito válida, uma Xerox inspirar, um modelo mais simples, onde você possa deixar lá, uma Xerox simples, para que você não perca o seu bonitão, que é o mais caro de fazer, né, você não vai fazer em série, né. Então, eu sempre deixava um segundo justamente com o que eu sentia que era de mais importante. Então, um exemplo. Na entrevista da USP São Paulo, que é uma instituição que valoriza muito pesquisa, valoriza muito internacionalização, as primeiras coisas que eu chegava lá era falando, olha, eu tenho um nível TOEFL de tal, em inglês, eu fiz um estágio de pesquisa na Bulgária, onde eu fiz uma pesquisa em síndromes ovários policísticos. Bulgária? Fui pra Bulgária. Você fala búlgaro? Não, falo inglês. Tá, alguém coloca aquele memezinho. É verdade, o óculos. E as pesquisas, né? Então, são coisas que, assim, eu sentia que na USP pesava muito. E aí, eu usei desses artifícios para mostrar para ele. Na Santa Casa, eu já acho que o que eles valorizam mais é a prática, né? A assistência. Então, atividades assistenciais, uma instituição filantrópica. Então, o que eu já fiz de assistencial, então, de programas assistenciais, de assistência, unidade básica que eu trabalhei, isso tudo eu coloquei como uma vivência que me enriquecia como um médico que atuaria ali numa instituição filantrópica. Isso tudo, fui pensando instituição e fui adequando. Nossa, é muito mais complexo, né? Posso fazer uma pergunta para vocês dois, como ginecologistas organizados? Ginecologistas e organizados, gostei. São 2 perguntas. A primeira, eu chegar, vamos supor que o meu conteúdo seja o mesmo. Nós temos o mesmo currículo técnico. Eu chego com isso e o Rodrigo chega com aquilo. Isso faz diferença para a banca? Vou contar um caso. Uma experiência própria. Ano passado, eu tive a oportunidade de estar por perto no dia da entrevista. Eu não podia participar, né? Porque eu já estava aqui na Medway. Mas eu estava ali dando uma rondada. E ouvindo o bate-papo dos chefes que estavam lá fazendo a entrevista. E aí, eu lembro claramente de um comentário que foi: você acredita que ele teve coragem de chegar na banca da Escola Paulista de Medicina com 3 folhinhas impressas? Então, eu acho que isso já responde a sua pergunta. Você concorda, Rodrigo? Mais do que respondido, eu concordo, sim. Inclusive, na Unifesp, né, que você envia o currículo antes, é sempre bom mesmo você levar um currículo bonito e apresentável. E outra instituição também que pede normalmente para você enviar antes é a USP. E aí também vale a mesma dica. Quando você chega lá, normalmente eles já viram seu currículo, já analisaram, já sabem o que vão te perguntar. Mas é sempre bom você levar o seu, né, impresso, e levar as comprovações do que você disse que fez, ou que colocou lá como experiência Você pego sua. em calça curta, E isso né? é uma dica muito, muito essencial. Sabe por quê? Muita gente pega os certificados originais e coloca no currículo. Gente, cuidado! É sério? A instituição, muitas vezes, fica com o seu currículo. E se for igual que aconteceu comigo, quando eu fui buscar de volta, não estava mais lá. Então, eu refiz o meu currículo. Mas não deixem os certificados originais. Leva numa pastinha separada, né? E deixa só as xerox. E é por isso que fica grosso, né? Porque... Exato! Isso é outra dica. Isso é uma pergunta que eu tenho. Vocês acham que impressiona um currículo grande? Qual a opinião de vocês? Impressiona. Pra mim, impressiona. Olha, impressiona, mas eu acho que o mais importante é o conteúdo. Exatamente. Então, então tamanho não é documento. Eu acho que não. Eu corroboro essa opinião do tamanho não é documento. O que importa é o que tem lá dentro. Imagina, são vários
certificados de simpósio de um dia, de coisas que você, assim, fez 200 simpósios de um dia, uma pessoa fez uma pesquisa clínica que tem resultados e desfechos e publicações, vai dar 2 páginas, né? Porque uma pesquisa de um ano, um certificado, uma publicação, um certificado, contra 200 simpósios. E isso eu acho que é legal de falar, que é uma dúvida que os alunos têm, porque às vezes eles me mandam assim, Amandinha, você acha que eu coloco tudo que eu já fiz na faculdade? Tipo assim, eu fiz 35 ligas, participei de 50 simpósios, 60 congressos, o que eu costumo falar? Vê se vocês concordam. Eu acho que colocar coisa demais, às vezes, tira o foco do que realmente é importante. Então, o examinador pode estar lá de saco cheio de ver as suas 500 ligas de endócrino para você que está prestando GO, ou as suas ligas de reumato, como as que eu tinha feito, e para você que está prestando GO, e ele deixa de olhar a sua publicação internacional, ele deixa de olhar um estágio bacana que você fez. Então, eu acho que ficar enchendo linguiça no currículo não é o caminho. O que vocês acham? É aí que tá outra pergunta. E vocês, como GOs, acho que vai ficar perfeita a dinâmica para responder. Por exemplo, vocês como avaliadores já são especialistas ginecologistas obstetras. Eu estou prestando GO, porque eu decidi que eu quero fazer GO no meu 6º ano, fiz o estágio do internato e gostei. Na minha faculdade, na minha preparação, eu não fiz nada na linha da GO. Não fiz liga de GO, não fui para congresso de GO, não publiquei nada na GO. Vocês acham que isso, durante a análise do currículo, pode pesar ou não? Eu digo, você apresentar algo no currículo que não seja condizente com a especialidade que você está fazendo, isso aconteceu comigo, na minha entrevista. Olha, a primeira pergunta da Amanda eu acho muito interessante, porque eu acho que isso a gente consegue articular bem no currículo, organizando a ordem de apresentação. Então, por exemplo, eu fiz muita coisa assim que, assim, pensando na entrevista da residência de GO, era realmente relevante, mas dava um certo volume no meu currículo. Então, o que é que eu fiz? O último tópico do meu currículo eram eventos. Então, era... Eu vi que você colocou o estágio internacional primeiro, eu reparei. A primeira coisa era isso. E se isso. a Amanda reparou, o examinador reparou Com também. certeza. A primeira coisa de todas era o estágio internacional, depois as pesquisas. Que então, eu falo, nossa. publicações. Bulgária. Bulgária. Exato. Eu fiz isso no meu também. Então, e aí eu acho que um jeito, assim, não é que isso vai ter 400 mil eventos vai te valorizar, mas eu acho que um jeito de você valorizar o seu currículo, querendo inserir tudo isso, é organizar ele de uma maneira que impressione. E aí você prioriza o que é mais importante para aquele contexto, né? E aí eu acho que isso é um jeito de você apaziguar, assim, essa situação. E quanto ao que o Anuar falou, isso é polêmico, assim. Eu particularmente, sempre quis, né? Não sei a Mandinha, eu quis, assim, bem no começo, 3º ano já decidi GO e aí fiz tudo em GO. Então eu fiz, assim, a banca de GO que pegou meu currículo se deleitou, porque eu fiz tudo, fiz liga, fui presidente de liga, apresentação, oral, pôster, congresso brasileiro, SOGES, tudo que tinha de GO eu fiz. Pesquisa, então, mas eu como especialista hoje em dia, eu acho que a faculdade de medicina, ela te dá 1 milhão de oportunidades. E até hoje, assim, eu não sei, eu sou ginecologista, mas eu não diria, existem outras especialidades que eu diria, eu faria. Assim, acho que combina comigo. Então, eu acho que, como especialista hoje em dia, eu veria isso com bons olhos. Que legal, Eu veria mesmo com bons olhos. Eu acho que, obviamente, um currículo que está recheado daquilo que ele está se propondo a fazer, enriquece, mas eu, como especialista, veria com bons olhos, sim, porque eu avaliaria aquilo como uma experiência, né, e como o trajeto da pessoa, né? Cada um faz um trajeto de uma determinada forma e a gente busca um caminho, né? E no caminho daquela pessoa, ela se encontrou mais pro final da residência. E vai ser provavelmente um ótimo profissional se for aquilo que ela gosta de fazer e se empenha a fazer mesmo. Eu acho que o segredo dessa sua pergunta está exatamente no que o Rodrigo falou. O problema não é você ter feito várias coisas. É que quando você coloca isso no seu currículo, você tem que estar preparado para essa pergunta. E aí o que eu acho que pode te comprometer é você ficar do tipo, que eu gostava muito de cirurgia, aí eu fiquei muito na dúvida, mas eu também gostei de GO, aí eu não sei, entende? Isso eu acho que é um problema. Agora, você trazer essa questão eu acho que a medicina é importante a gente entrar e avaliar como um todo, eu queria ter a experiência de viver outros cenários, já que eu sabia que a GO eu queria viver para sempre. Então, eu acho que depende da sua resposta. É um belíssimo argumento. Sabe? Eu acho que pode te colocar lá em cima ou te colocar lá embaixo. Então, eu acho que olhar para o seu currículo de forma crítica e falar, poxa, eles vão me perguntar isso aqui, eu vou me preparar para essa resposta, é importante. Isso muito bom para a entrevista, né, pro somebody love, né, digamos assim. Pro date, né? Isso, mas pro currículo serve como competência. O currículo é para você mostrar as suas competências. Então, olha, eu geri, cargo de gestão, não importa super se importante. patologia, GO, clínica médica.
ou cirurgia geral, não importa, é gestão. Pra Exato. quem vocês vão chamar pra controlar a pressão das procedimentos? Só pra... Chama um médico. Chama um geralmente. A gente falou da Bulgária, Aham. a gente falou de inglês, a gente falou de um monte de coisa. Amandinha, eu acho que é interessante, quem tá assistindo a gente, ouvindo a gente, quer saber o que, no final das contas, cabe dentro de um currículo. Acho que o Rodrigão podia ajudar a gente nisso. Por exemplo, vale a pena, sei lá, fiz 400 ligas na minha faculdade. Eu coloco todas, isso tem o seu valor no currículo? Olha, eu acho que tem o valor, mas é aquilo que eu falei. Eu acho que tudo é a organização e como você vai vender. Então, o currículo, ele não é para ser um depósito de informações. Então, ele tem que ser estratégico. Exato. É que nem a Amanda abriu a primeira coisa, estágio internacional em GO. Então, assim, você tem que saber... Você já lê com outros olhos o resto, né? Nossa, eu queria que você trabalhasse comigo. É. Você me ganhou na Bulgária, cara. Então, e aí você tem que saber como que você vai usar isso. Não tem problema você ter feito 10 ligas de pediatria, GO, reumato, desde que você saiba como que aquilo vai te servir naquele contexto. Então, poxa, você apresentou muito nessas ligas. A apresentação, a Amandinha não me deixa mentir, é uma coisa que os chefes, e principalmente dessas universidades grandes, eles querem, porque eles não vão conseguir para todos os congressos. Se você fizer um fellow, como a Amanda fez, de 1 a 2 vagas, o que eu fiz, 1 a 2 vagas, esses chefes vão confiar em você para fazer determinado tipo de coisa, porque ele vai estar num congresso, sei lá, na Bulgária? Na Bulgária, nos Estados Unidos, e vai ter uma aula aqui que ele vai precisar que seja dada, ou vai ter uma gravação que ele precisa que seja feita, ou uma tradução de artigo, ou escrever um artigo, e ele vai precisar do seu inglês, ele vai precisar das suas competências, da sua capacidade. Aí você precisa comprovar, eu já fiz isso, ou isso é algo que eu já tentei fazer e estou em aperfeiçoamento, ou domino completamente. Aí você coloca, fiz apresentação internacional, apresentação oral tal, pôster em inglês, viajei, fiz isso, fiz aquilo, tenho um TOEFL de 400 milhões de pontos, então tudo é como você vai gerir esse currículo aqui. Qualidade é melhor que quantidade. Eu acho que qualidade é, com certeza, para mim, duas folhinhas de papel, sendo que uma foi 1 ano de pesquisa e o artigo que você publicou do que 200 simpósios. E isso eu acho legal, essa questão de fazer um currículo estratégico, eu acho que é essencial. Por exemplo, eu era a pessoa que fazia todos os cursos introdutórios de todas as ligas, porque eu achava que eu aprendia alguma coisa nova que eu não tinha aprendido na faculdade. Então, eu tinha 550 certificados de curso introdutório. Quando eu fui montar o currículo, eu pensei, gente, o que isso tá agregando? O que o examinador olha e fala, nossa, que grande competência dessa menina que fez curso introdutório de cardio, de endócrino, de reumato, de... Então, eu já tirei praticamente todos. Aí eu pensei, o que faria sentido para quem tá me recebendo na GO? Bom, eu tinha o de endócrino, sempre gostei de ginecoendócrino, já era a área que eu queria seguir, gosto dessa parte mais ambulatorial, tinha uma resposta caso me perguntassem o que eu vi na endócrino. Perfeito, coloquei lá. Presidente de liga, mostra habilidade de gestão, coloquei lá. Todas as ligas de GO, tudo que eu tinha feito de GO, óbvio. A Unifesp valoriza muito pesquisa científica, então puxei lá para o começo, artigo, pesquisa, PIBIC, publicação, menção honrosa, pôster, deixei tudo isso para o começo. Em compensação, no Einstein, eles valorizam muito outras habilidades. Então, coloquei coisas extras, tipo a parte de empreendedorismo e tudo mais, no começo e deixei publicação para depois, entende? Então, eu acho que não é só sobre o que você coloca, mas como você coloca. A ordem importa. O currículo tem que ser intencional. Você tá montando, não é um personagem no sentido fake, mas você tá desenhando uma persona para aquele examinador, mas entende? É a primeira impressão, né, cara? Exato. E o cara não te conhece. Exato. Por que ele vai te querer? Você tem que mostrar ali toda a sua tática do porquê que ele vai te querer. E outra coisa importante, dentro desse contexto que você falou, Amandinha, eu acho que língua estrangeira é algo que a gente precisa falar, porque eu acho fundamental você mostrar, talvez não fluência, mas estar habituado, não ser algo que te tire da sua zona de conforto. Então, para quem ainda tem mais tempo de se organizar, eu acho que um diploma oficial, então assim, um TOEFL, um IELTS, alguma coisa nesse sentido, agrega muito. Eu acho que isso é sempre visto com muito bons olhos, assim, você não chegou na parte de certificado, mas o meu primeiro é o meu certificado de língua. Toda pós-graduação, então nível mestrado, exige ao menos... me fala.
E doutorado 2 Gatilho, línguas. gatilho. Foi o ponto que eu perdi, sabia? Eu olhei todo o checklist bonitinho, mas eu falei, esse negócio do certificado de inglês, eles não vão exigir. Aí eu meti um compreende bem, lê bem, escreve bem. Chegou lá, Lattes. chegou lá na minha prova, bacana. Isso daqui, publicação legal, nananã. E o certificado de inglês? Aí eu fiquei, lê bem, compreende bem, escreve bem. Thank you. E eu perdi, Ela é 0-1. pessoal, né? Eu meu? perdi. Então a gente falou, cara, das ligas, a gente falou da pesquisa, a gente falou de idioma, mas existe uma concorrência na faculdade, não sei se na faculdade de vocês foi assim, a tal da bolsa de pesquisa, né? Da pesquisa remunerada, a gente chamava isso de PIBIC. Isso é importante, Rodrigão? Isso tem o seu valor também? Isso devia servir como prioridade para quem pretende ter um currículo robusto? Olha, eu acho que uma pesquisa com bolsa, ela é mais valorizada do que uma pesquisa sem bolsa. E vou justificar. Vocês fizeram, gente, rapidinho? Eu fiz. Eu fiz pelo Ministério da Saúde, diretamente. Fiz o PET Saúde, eu Ai, que fiz... chique que ele é, né? E fiz Nossa, FAPESP. pede saúde. eu Pede fiz- saúde. Não, e é um nome de peso. Fala, cara, eu fui financiado pelo Ministério da Saúde. Então, assim, eu fiz 2 anos de pesquisa em campo, tal. E o que é que acontece? Quando você faz esse tipo de pesquisa, você meio que é obrigado a dar resultados, né? Então, não é uma pesquisa, assim, Que você vai levando nas coxas. levando. Você é uma pesquisa que você tem que entregar relatório, você tem que entregar resultado. Esses resultados, eles têm que virar um paper. ou É então profissionalizada, é né? profissionalizado. Profissionalizado, legal. Então, eu acho que não é que a pesquisa sem bolsa é mal vista, não é isso. Mas a pesquisa com bolsa, ela tem instituições mesmo que estão por trás dela e que vão querer um resultado. Assim, um motivo deles estarem investindo dinheiro, né, em você para que aquilo seja feito. Então, eu acho que os professores, normalmente, das instituições, eles estão envolvidos também, tanto na pesquisa de pós-graduação, mestrado, doutorado, tanto na pesquisa nível iniciação científica, na graduação. Então, eu acho que é tudo... Essa pesquisa com bolsa é melhor vista pelos professores, pelas instituições, mas a sem bolsa também é muito válida, principalmente se trouxer resultado, trouxer uma publicação, mostrar o que você fez. Inclusive, na USP São Paulo, na entrevista da USP São Paulo, minha primeira pesquisa não foi em GO, foi em tuberculose. E aí eu avaliei a incidência de tuberculose entre os estudantes de medicina da minha instituição nos diversos anos. Então, eu avaliei no 1º, 3º e 6º ano para ver se existe um aumento da incidência de PPD, que precisaria fazer profilaxia e tal. Foi uma pesquisa sem bolsa, financiada pela própria instituição. Então, assim, os gastos materiais foram feitos pela própria instituição. E foi a pesquisa que a USP, os avaliadores da USP se perguntaram. Todas as outras de GO. A que eles me perguntaram foi a de infectologia. E você sabia defender isso? Sabia, com certeza. Aí é que aí tá. é outro Exato, ponto, já né? tem que chegar com a resposta na ponta mas da língua, essa eu né? perguntei sabendo que ele ia responder. Você acha que um cara desse não vai saber responder? Organizado. Capa dura. Exato. Fonte em dourado. Bacana. O que mais, hein? Aproveitando que o Rodrigo falou de publicação, qual a opinião de vocês a respeito disso? Um comentário que eu ouvi de uma chefe da GO que estava na banca é que ela ela ficou surpresa com cada vez menos pessoas tendo publicações no currículo. Vocês tinham na época da faculdade publicação? Tinha. E qual que é a Tinha. opinião? Vocês acham que é realmente importante? Eu acho que Rodrigo. Eu vou dar minha opinião super rápida aqui, que eu tenho poucas publicações. Mas eu acho que quem está examinando o seu currículo, ele entende o quão complexo é você publicar algo. Muita gente acha que é só você escrever um texto sobre alguma coisa. Cara, se você acha isso, você está completamente errado. Sim, completamente errado. Eu achava que era isso no meu... Acho que mostra resiliência. Cara, e uma baita de uma resiliência. E um saco para aguentar. Mas enfim, né? Voltando à compostura aqui. Então, eu valorizaria demais. E é uma das coisas que eu me arrependo. Porque agora que eu comecei a trabalhar nessa área acadêmica, talvez me faça falta, talvez eu comece a correr atrás disso agora. Então, para mim, essencial. Rodrigão. Então, eu tinha 2 publicações, e nenhuma das 2 eu era primeiro autor, então todas as 2 eu ajudei na publicação. Eu tinha muito mais coisa, assim, em termos de apresentação de pôster, participação em congresso. Que é mais comum para aluno mesmo, que é mais né? comum para aluno. Mais viável também. Né? Então, eu acho que ter uma publicação te bota muito à frente. Mas não ter, não te bota para trás. Eu concordo, eu acho que é um diferencial, mas eu acho que não te tira nada, te coloca no meio da galera. Mas eu acho que ter a publicação te diferencia. E eu acho que depende muito de para onde você vai.
se aquela instituição valoriza muito a parte científica. Por exemplo, lá na escola isso é muito valorizado. Então, de fato, pegar um aluno que já tem experiência com trabalho científico, com publicação, já mostra um match com a instituição, A entende? competência que eles querem. Exatamente. A tal da competência. Exatamente. Uhum. Agora a gente já falou um pouquinho de liga, a gente falou um pouquinho de publicação e outras coisas. O que vocês acham, por exemplo, de esportes, atlética? Isso foi Atlética. questionado pra vocês? Era forte na sua instituição, atlética? Então, até era, mas eu sou um zero à esquerda. Então, assim, minha competição era copo, né? Eu competia copo. Levantamento. Levantamento de copo. Cara, eu duvido, cara. Não, é Você sério. bebe? No passado, um passado longe. Já bebi, já bebi. Socialmente. Socialmente. E aí, eu acho que isso é muito importante, porque é muito importante você mostrar quem você é fora da medicina. Isso a gente fala com os alunos o ano inteiro. A gente fica assim, olha, a preparação é muito importante, passar na residência é muito importante, assim como foi passar no vestibular, mas sua vida não é só isso. Isso talvez é o seu foco maior nesse ano, mas sua vida não é só isso. Sua vida não se resume a isso, tá? Então, eu acho que é muito importante a gente mostrar que nós somos seres humanos, né? Que nós temos uma vida além da Lembrar medicina. desse detalhe. Que nós, né? A faculdade afasta essa ideia, né? Nossa. Então, assim, se você faz um esporte, você é muito bom, assim, o que é que o esporte em si vai te ajudar dentro da medicina? Quase nada, né? Assim, vai te, né, ser uma válvula de escape e tudo, mas para um currículo, o que é que isso te ajuda objetivamente como médico? Muito pouco. Mas eu acho importante você mostrar que existem outras coisas que são importantes para você e que também são demandas, né? Porque, assim, óbvio que a gente é criado, né, assim, na cultura da medicina a ser, assim, batalhador e trilhar sempre aquele caminho do trabalho e fazer tudo em prol da medicina, mas é importante também a gente saber os limites e saber outras coisas que também são importantes e eu acho que isso é fundamental de ser passado. Então, é que eu não tinha nada, né? Mas se eu tivesse, eu colocaria. Isso Cara, foi questionado na minha prova. Foi na minha também. Eu não tinha nada. Era muito forte. Eu fiz escola, né, de formação. Então, quem tava na banca já sabia que eu não tinha feito nada. Então, foi uma pergunta intencional. O que você fez de esporte? E eu acho que essa pergunta teve duas vertentes nesse meu caso. Um é aquela questão de levar o nome da escola com o esporte. Isso é importante para a instituição, ok. Mas eu acho que pra quem faz esporte de verdade, aí não vale aquela corridinha no Ibirapuera uma vez por mês, sabe? É alta não performance. Vale. Quem faz esporte mesmo, eu acho que mostra algumas características. Geralmente, pessoas que são atletas ou que fazem esporte de uma forma bem regular têm disciplina. Trabalham O bem em esporte traz uma coisa de trabalho em equipe, de hierarquia de uma forma saudável. E a pessoa não começou de um dia pro outro. Ela teve que ser resiliente, teve um caminho aí. Então, uma pessoa que tá acostumada a trilhar um processo, a ter dificuldades. Então, eu acho que dentro do esporte, você aí que fez esporte na faculdade ou que tem esporte inserido na sua vida, eu acho que você pode trazer isso como uma grande qualidade dentro da entrevista. Demais, Amanda. Demais. E eu digo pra quem quer fazer São Paulo. Isso aqui é extremamente mais em voga, é colocado em voga do que no Paraná, por exemplo. Aqui em São Paulo, na Unicamp, que no Einstein não teve entrevista, quando eu fiz Unicamp, a entrevista de lá, eu falei que eu fui diretor, que organizei, que fui a Liga de Atlética, e isso mostra que você sabe lidar com pessoas e que você sabe organizar pessoas. De novo, é uma competência que a banca espera que o futuro residente dela tenha. Então, isso é algo que eu acho que tem que agregar. Excelente pergunta, mas eu vou um pouquinho mais baixo. Vamos dificultar um pouquinho pro Rodrigo. Atlética, beleza. E o curso de churrasco do final de semana? É sério, porque tem gente que me pergunta, cara. Tipo, eu fiz um curso de churrasco. Eu fiz sou campeão de não sei o que lá, de, sei lá, shot, não sei o que você falou, shot. Mas vê outra coisa. Essas coisas um pouco, talvez as não alcoólicas, vai. Mas essas coisas um pouco mais cotidianas. Que tem gente que pergunta Hobby mesmo. mesmo, Os né? hobbies, Então, mas assim, por exemplo, arte, né? Então, assim, uma pessoa... Arte, violão. É uma boa. Então, uma pessoa que foi campeã de canto, né? É cantor, canta por hobby, né? Não é profissional. E ganhou isso. Eu acho que vale a pena colocar no outros, né? No final, lembrando a estratégia, né? Não é o que você quer vender. Então, é no outros, né? No final, uma campeão. Mas assim, não, fiz o curso. Não mas vai ser na capa. e acho que é algo de destaque naquela... Pertinente, né? Você não vai fazer um segundo currículo das aulas de canto que você fez e de violão. Mas acho que fui campeão paulista no concurso de canto da minha categoria, masculina, sei lá como é que é a divisão. Acho que isso é pertinente no outros, no final, porque mostra essas duas situações, né? Que você tem outras vocações, habilidades, né?
e mostra quem é você além da medicina. Eu acho que isso é muito importante a gente falar, porque a gente tem que saber, né, que nós somos vários domínios, né, e os nossos chefes já passaram por isso, né, nós já passamos por isso e nós sabemos que nossa vida são diversos domínios dentro de uma pessoa só. E cada vez mais eu acho que as instituições têm mudado um pouco o perfil de avaliação. Acho que o mundo tem mudado o perfil de avaliação, né? Quando a gente divide as habilidades em hard skills, soft skills, cada vez mais, todas as grandes empresas, isso não deixa de ser uma entrevista de emprego, né? Quando a gente chegar lá com o nosso currículozinho, é o nosso momento de ter uma entrevista de emprego. O que pro médico é raro, né? Exatamente. É uma das poucas oportunidades que você tem de ser avaliado neste cenário, né? Eu acho que as instituições têm valorizado cada vez mais esse tipo de habilidade. Então, relacionamento interpessoal, então... eu fiz, sei lá, alguma coisa que mostra atividade em grupo. Poxa, super bacana você colocar. Atividades que mostram algum tipo de gestão. Super bacana você colocar. Empreendedorismo, oratória, algo acadêmico. Acho que tudo isso é bacana de ser inserido no currículo. Eu queria falar exemplo de hobby. Vocês levantaram 500 e o exemplo que eu dei foi campeonato de shot. Exato, foi isso que você falou do seu currículo. Eu acho que eu preciso relembrar minhas escolhas de vida. Eu não poderia colocar, por exemplo, dançarina do Sérgio Malandro, entendeu? Essa parte eu omiti do meu currículo. Do Chacrinha. Não tinha, do Chacrinha também não tinha necessidade. Pô, a Amanda tem 19 anos, cara, tá falando do Chacrinha. Pô, bate-papo legal. Então, a gente colocou, já, só para relembrar, né? A gente colocou os estágios, a gente colocou as experiências que poderiam te diferenciar. No caso do nosso querido Rodrigão, é o estágio que ele fez fora, internacional. Isso para a GO deve contar muito, né? Pra todas, Nós temos, né? para todas, né? Para a GO, não para todas. As publicações, principalmente aquelas que você tem, de fato, uma participação efetiva. Participação em atividades acadêmicas, oratória, atividades em grupo. Tudo isso compondo um currículo de uma forma que faça sentido para que o cara, a hora que abra a primeira página, fala, pô... Eu quero esse cara. Esse cara aqui... É isso. Esse cara, eu vou perguntar isso pra ele porque eu quero saber mais, né? Vocês tiveram essa experiência na entrevista de vocês? Por exemplo, a hora que o cara olhou o currículo, vocês já viram isso com algum aluno na experiência da Medway, mas o currículo vocês acham que é capaz de gerar uma primeira impressão que pode tanto ajudar quanto atrapalhar o candidato? Com certeza. Presta atenção nessa resposta, isso vai ser importantíssimo. Porque eu vou dar o exemplo da minha entrevista, né? Eu prestei escola e Einstein. O Einstein não tinha entrevista na época, então era só mesmo entrega de currículo, mas na escola eu passei pela situação de entrevista, tanto para GO, depois para reprodução assistida. Na GO, engraçado que na reprodução também, eles focaram muito na parte do outros. Então, inicialmente, a publicação teve aquele, legal, publicação internacional, piriri, bacana. E logo veio, nossa, mas você abriu uma empresa na faculdade? Porque na época eu tive uma startup na área de educação focada em pré-vestibular. E toda a minha entrevista foi baseada naquilo. Caramba. Então, era uma coisa muito diferente, vamos dizer assim, que mostrava uma competência de proatividade, de inovação. Fora da caixa. De docência. Dentro de uma instituição que foca muito no ensino. Então, toda a minha entrevista girou em torno daquilo, entende? Então, eu acho que sim, pode causar uma primeira impressão que chama atenção. Mais uma vez, ouvindo de burburinho, né? Do ano passado, o que eu ouvi os chefes falando da galera prestando? Tinha uma galera que perdeu um pouco a mão nessa parte das soft skills. Então, começava assim... Meu nome é... fez um textinho na introdução. Meu nome é fulana, eu amo plantas, eu adoro dançar, eu assisto televisão, meu livro favorito é tal e eu amo minha mãe. Tipo, uma coisa assim, um pouco informal. Meio perfil do Instagram, sabe? Florzinhas. Uma bio. Uma bio do Instagram. Mas não é o perfil do Instagram ali. E não é o perfil da instituição. E não é o teu crush que vai olhar, é o cara que vai te contratar. Então, cuidado. Talvez você ir pra uma coisa mais, assim, querendo ser muito informal, humanizado, próximo, empático. Talvez numa Unifesp, não que não tenha esse perfil, porque nós somos muito legais. Mas numa Unifesp, numa USP São Paulo, não sei se funciona. Né? Desculpa, eu tenho que levar. Desculpa, gente. Mais um dia vocês ouvindo eu ser bairrista. Mas eu não sei, eu acho que tem que pesar um pouco a mão também. O que você acha? Eu concordo plenamente com a Amanda, e acho que essa pergunta aí foi uma boa de uma armadilha, assim, na verdade uma boa dica, né, porque não aconteceu, mas o currículo tem tudo para ou te atrapalhar ou te ajudar, então é aquilo que a gente falou, o currículo é uma estratégia, porque à medida que ele vai folheando, ele vai te fazendo perguntas que precisam ser positivas para você, precisam ser perguntas que você, primeiro, já esteja esperando, ou se não estiver esperando, que seja algo que você consiga muito facilmente falar por
minutos e minutos sem se enrolar, sem gaguejar, sem que te falte algum argumento para sustentar aquilo. Então, se você coloca soft skills primeiro, a primeira pergunta que ele vai te fazer tá aí na medicina. Exato. Tá aí na sua formação. Exatamente. Você veio aqui, não veio amar plantas, né? Você Exatamente. veio cuidar de Você veio pessoas. trabalhar. Inclusive, aqui em São Paulo tem pouquíssimas plantas. Quase Se não você tem. gostar de Deixa eu te asfalto, contar. seja bem-vindo, né? Asfalto, Mas foi pedra e Maringá, a sujeira. cidade mais arborizada do país, com 3 mil Não, árvores, não, não. blá, blá, Do errei. sul do mundo. Ah, não só no país. Dizem que é Rio Preto, mas não é não. Ah, Não é Maringá. Maringá. tá bom. Boa, Bandinha, gostei da referência. Excelente, cara. Bate-papo gostoso. Amém. Muito bom, importantíssimo. Rodrigo, se você pudesse dar uma dica, então, depois de tudo que a gente falou, de todas as dicas nossas, compartilhando as nossas experiências que a gente já deu, uma dica pra quem tá nesse momento aí, ouvindo e assistindo a gente, que tá perdido nesse momento de montar o currículo. Tem alguma coisa prática que você daria de dica? Ó, a primeira dica prática que eu dou é o seguinte, não deixe para a última hora. A primeira de todas é essa. A segunda é, pense em como o seu currículo vai te apresentar. Então, pense o que você vai apresentar e o que você quer que seja o seu guia norteador da sua entrevista, que vai ser o seu currículo. Então, bote na ordem, priorize o que deve ser priorizado e, por final, assim, a apresentação. Apresente uma coisa bonita, tá? Se você apresenta uma coisa de qualquer jeito, 2 folhinhas soltas, qual que é a impressão? Cara, esse menino, essa menina teve 1 ano para fazer esse currículo. E ele me traz 2... Imagino que ele não vai fazer... Com 2 pingos de café ainda pra ajudar? Com 2 sabe? pingos. Imagino que ele não vai fazer aqui Passa uma ideia de Mal desleixo, né? desleixo. Então, eu acho que tem que ser priorizado com antecedência e pensado. Então, o currículo tem que ser pensado naquilo tudo que a gente falou. Então, como você quer que conduza a sua entrevista. E vai atrás do tal do checklist, né, Mandinha? Dá uma olhada nas instituições que você vai vai atrás. prestar, vê se você tem tudo que tem lá. Não fique pensando, eles não vão pedir. Vão pedir exatamente aquilo que você não colocou, como aconteceu comigo. Exato. E, Rodrigo, a última, quero que você responda sim ou não. Eu preciso esperar ser aprovado na primeira fase para correr atrás do meu currículo? Não. Com certeza não, né? Até porque, mesmo se você não usar ele, você pode colocar num pedestal, como eu, e deixar no seu quarto. Ela deve ter um altar dela. Ela, 5 canetas, 4 agendas. Eu acho que deve ter. Mas cadê o jantar na tua casa que não A gente vai aconteceu? fazer pra mostrar meu pedestal de Ela deve ter. Ela fala brincando, mas deve ter. Espetacular. Mandinha, temos recadinho, não temos? Temos. Depois de todas essas dicas super práticas, a gente contou a nossa história, compartilhou os nossos erros para que vocês não cometam os mesmos. Para ajudar, a gente ainda deixou no link da descrição do vídeo um e-book prático para você construir o seu currículo padrão ouro, para você brilhar nas instituições. Show! E a gente falou muito aqui nesse episódio sobre conhecer as bancas, conhecer instituições. Para quem não viu o episódio com o John na semana passada, Exato. a gente falou muito sobre instituições semelhantes e como conhecer as instituições. Rodrigão, recado pra galera aí, recadinho final. Pessoal, foco total agora, a gente tá nessa reta final. É muito importante que vocês estejam com a mente tranquila, a consciência tranquila de que vocês fizeram o máximo, o melhor de vocês. E que independente de um resultado você foi 80%, na outra você foi 70%, sempre mantenha isso na sua cabeça. Vocês fizeram o melhor de vocês e o resultado vai vir. Vocês vão escolher a instituição que vocês vão passar. É professor da mentoria, assim, né? é mentoria. ele é muito simétrico, realmente. Queridos, acompanhem a gente nas redes sociais. Instagram, @medway.residenciamédica. Consegui acertar o Instagram, tem dificuldade com isso. Acompanha a gente lá que tem bastante coisa bacana. Queridos? E também pra quem vai prestar prova esse final de semana, boa sorte, boa gente. sorte, A gente boa tá torcendo sorte. por vocês. Contem com a gente ao longo de toda essa jornada, esse caminho. E a gente se vê na próxima quinta-feira. Valeu! Amigo, muito obrigada. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal. E até a próxima. Tchau.